Penso logo existo. Penso logo existo. Logo existo. Penso logo existo. Descartes, quem disse isso? B de Beethoven, C de Camões, D Dostoiévski, E de Einstein, F de Foucault, G é de Godard, H Hermeto Pascoal, I de Ionesco, é teatral. E é isso aí, senhoras e senhores, muito boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Estamos aqui de volta mais uma vez com Discutindo Resultados. E no episódio de hoje estamos eu, Otávio Schwenker Morelli, que vos fala com essa voz tão aveludada. Quem tá aqui comigo? Aqui eu, Gabriel. Tô aqui com você nesse momento. Que bom. Ter um amigo, é bom ter amigo. Sim. Tem mais alguém aqui? Caralho, galera. É porque a gente acha que fica esperando o outro falar e acaba não falando. Tem aqui a Sara também, obviamente. Oi, meninas. Olá, galera, tudo bom? Meu nome é Thiago Jesus, professor de Biologia. Estamos aí para gravar mais uma coisa que os jovens e idosos conhecem como podcast. E, Thiago, aproveitando que você está aqui para gravar essa coisa que os jovens chamam de podcast, qual que é a pauta de hoje? A pauta de hoje é muito boa, nós vamos falar de método científico, esse negócio que às vezes o professor comentou lá na escola e provavelmente você estava dormindo e que está fazendo muita falta hoje em dia para as pessoas poderem não falar besteira por aí, seja na internet, seja na padaria, ou seja na internet. Porque eu falei internet 2 vezes, porque lá realmente o negócio é tenso. A internet, ela meio que veio pra ficar, né? Assim, tá É verdade. É do balacobaco, já diria meu pai. É uma coisa muito bacana. Então, cara, já que a gente tá aqui para falar sobre método científico, sobre questões relacionadas à metodologia, pesquisa, etc., eu acho que eu já lanço a braba aqui, tanto pro Gabriel quanto pra Sara, só para a gente contextualizar alguns aspectos do desenvolvimento do pensamento científico mesmo, de onde que isso vem enquanto filosofia, enquanto aspecto histórico, o que a gente pode falar que era ciência aí na antiguidade, de repente. Quando a gente pega a ideia da filosofia antiga, a gente entendia a filosofia como os aspectos científicos no sentido geral. Então, os gregos, eles tinham os hábitos de estudarem a totalidade das coisas, né? Tanto pré-socráticos quanto socráticos. Aí depois, na Era Moderna, a gente institui a ciência, que ela vai ter a separação de todas as formas de conhecimento que a gente conhece atualmente, e que a gente vai começar a ter uma visão mais específica, um conhecimento mais atrelado a essas explicações de fenômenos, tanto das ciências humanas quanto das outras ciências. Nesse sentido, né, como o Gabsol está falando, a gente tem em alguns momentos, principalmente na transição da Idade Média para a Idade Moderna, um resgate dos valores das sociedades clássicas, né, da sociedade greco-romana. Então, a volta principalmente de estudos baseados na filosofia aristotélica, por exemplo, né, que é resgatada com o movimento da escolástica, né, a questão de, durante a Idade Média, a gente teve a fé em muita evidência, o mundo do teocentrismo, o mundo que legitimava a teoria do geocentrismo, e aí a gente vai começar a resgatar esses valores clássicos, né, o classicismo, baseado nos ideais da sociedade greco-romana, e aí a gente vai trazer muito forte um movimento chamado Renascimento Cultural e Científico, que inaugura a Idade Moderna, que inaugura um modo de se pensar a ciência, de se pensar a filosofia, que exalta, não deixa de lado a fé, não deixa de lado, né, a presença divina ali, de um Deus criador, mas há uma exaltação cada vez maior do racionalismo, há um deslocamento da posição da importância do ser humano, então o antropocentrismo, com a busca do desenvolvimento pleno de várias habilidades e capacidades. Então, o próprio renascimento comercial e urbano gera uma nova necessidade de buscar autonomia para fazer alguns desenvolvimentos e buscar algumas habilidades que no homem medieval, a mulher medieval não precisava. Então, até desenvolvimento de técnicas agrícolas mais sofisticadas, chegando inclusive a objetos que vão ser capazes de analisar o céu, né, por exemplo, como a luneta,
como o desenvolvimento de relógios mecânicos, como o desenvolvimento da escrita, da mola espiral. A escrita mesmo desenvolvida no século, meados do século XV, vai ser uma das grandes responsáveis da propagação dessa nova forma de fazer ciência, tornando ela bastante alcançável, né? É claro que numa sociedade em que havia ainda um grande número de letrados, mas que ao mesmo tempo o desenvolvimento da escrita com a imprensa, né, de Gutenberg faz com que haja uma busca maior pela alfabetização. Então, o surgimento das universidades, né, a partir do século XI, esse resgate dos valores da sociedade clássica, a ascensão do capitalismo, tudo isso influencia no desenvolvimento científico que inaugura a Idade Moderna. E aí a gente vai ter como foco esse desenvolvimento a ascensão do pensamento iluminista. E aí a gente vai ter a liberdade, a razão, a ciência, né, como os pilares da Idade Moderna. Oi, gente. Opa, gente, tô aqui, Otávio. Que bonito, que bonito. Ninguém Eu não quero falar mais nada depois disso, porque você já deu uma aula sobre o surgimento da ciência completa, sacou? Eu tava pensando em, sei lá, jogar palavras aqui e ver se vocês respondem. Coisas como, tipo, metafísica ou praxis, mas... Eu tô de boa, sacou? Não, Metafísica. foi mal, eu só fui falando aqui, acho que eu falei até muito. Tô achando ótimo. Não, você não tem que pedir desculpa, não. Tem que pedir desculpa, sim, pra ser inteligente. Nesse momento do Brasil, ser inteligente e informado é motivo pra pedir desculpa, sim. Tá bom. O problema do Brasil é que o brasileiro, ele não sabe usar a internet, né? Mas isso é uma outra história. Então, se a gente já tem todo esse processo que vem desde a antiguidade e vai criando lógicas de evolução, essas lógicas de evolução vêm acompanhadas, então, né, de processos metodológicos. É interessante porque a ciência se desenvolve com a própria ciência, né? E então todos os nossos aspectos de conhecimento, eles estão extremamente correlatos e eles vão se desenvolver sempre se suportando, né? É algo muito, muito moderno, uma separação, inclusive, entre campos didáticos, né? Quando a gente fala aí de grandes cientistas da antiguidade que se confundem com filósofos da antiguidade, que se confundem entre suas práticas, a gente tem uma galera, sei lá, que vai lidar com aspectos da física, da química e de movimentos sociais e ao mesmo tempo vai trabalhar com arte também, né? Então, a ciência, ela está presente, ela está diluída em todos os nossos processos sociais há muito, 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 muito tempo mesmo, né? E aí, em todos esses processos, essas etapas de evolução, a gente começa a ver aí alguns aspectos que são muito claros e são muito presentes para a ciência hoje. A gente tem questões relacionadas aos métodos indutivos e aos processos indutivos como um todo, e aí vem a questão do empirismo. Na verdade, a gente vai ter aí, principalmente nessa fase que a Sara estava descrevendo para a gente, uma divisão de pensamentos entre o racionalismo e o empirismo. O empirismo em si, ele vai usar os sentidos como forma majoritária de explicação dos fenômenos que estão à nossa volta. Então a gente vai ter grandes expoentes da ciência empirista, como Francis Bacon, que vão utilizar a metodologia indutiva, que a gente vai partir de conhecimentos pequenos até a gente conseguir formular grandes leis gerais de funcionamento das coisas, e que vão ser, na verdade, a sustentação lógica da nossa forma de ciência atual. Então, o empirismo ele se pauta principalmente nas nossas relações dos sentidos, que vão explicar os fenômenos que estão às nossas voltas, que são os nossos testes, as nossas formas de observar o mundo, sentir o mundo mesmo, no próprio sentido da palavra sentido, né, em si. Isso se demonstra tanto atualmente com os nossos modelos científicos atrelados às ciências naturais, e as ciências humanas tiveram que se adaptar bastante a essa lógica de pensamento, inclusive com a primeira corrente que estruturou aí a sociologia, a antropologia, que foi o positivismo, que a gente teve que copiar o modelo e metodologia das ciências exatas, né, para que a gente fosse uma ciência válida. Isso também, a geografia passou por isso, o direito passou por isso, a psicologia e tudo mais. E o empirismo ele se tornou muito importante porque ele traz esses questionamentos, essa metodologia indutiva, e ele começa, inclusive, até com um teor. Porque quem vai fazer a junção do pensamento racional com o pensamento empírico é o Kant, né? E ele faz uma crítica à razão prática e uma crítica à razão pura.
que em essência ele está criticando tanto o racionalismo sozinho quanto o empirismo sozinho. Que hoje é óbvio pra gente, mas naquela época não era tão evidente assim, que a gente utiliza tantos processos racionais, né? A gente consegue pensar e tentar encontrar soluções, buscar soluções sem ter que fazer testes e tudo mais. Só que a gente também precisa dos testes para evidenciar alguns fenômenos específicos. E acho que a indução é um dos grandes carros-chefes aí desse tipo de pensamento empirista. É legal o que o Gabsal está falando, porque quando a gente pensa no Kant, nessa crítica, né, que separa necessariamente... Nossa, gente, eu lembrei, desculpa, da gaiola das cabeçudas agora. Quando a gente pensa, né, nessa junção, né, da... Pera, que é a Oi? gaiola? Pelo amor de Deus, o que é a gaiola das cabeçudas? Você vai ter que ouvir o seu próprio podcast para entender o que é a gaiola das cabeçudas se você tá em 2020 e não sabe. Como assim você não Né? sabe? Vai ter Isso. Cara, Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? É isso. Exatamente. Tudo Tem bem. que conhecer a gaiola das Um é cabeçudas. dominista e o outro protestante. Véi, Obrigado. muito bom. Pode continuar, Dever Sara. de casa, Thiago. Dever de casa. Como assim, velho? Gaiola das gostosudas, não, das cabeçudas. Né? Ixi, das gostosudas também, meu Deus do céu, eu tô muito atrasado. Eu tô muito por fora de gaiola. Tá mesmo? Eu acho que Gaiola das Gostosudas é uma produção da Brasileirinhas, não tenho certeza. Eu não sei. Eu sei que ela veio pra contrapor a gaiola das popozudas, né? Mas... Tudo bem. A gente não precisa entrar nesse tipo de discussão epistemológica e teórica sobre as gaiolas agora. Contudo, Sara, se você quiser voltar pro Kant... Vamos lá. Essa questão que o Gabsal estava falando é interessante porque quando a gente pensa, né, na ciência, a gente não descarta o pensamento que não é comprovado hoje em dia. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Descartes, o Descartes ele é considerado o pai da filosofia moderna. E ele traz algo muito importante para a gente, né, que faz, inclusive, a ideia de progresso que ele tem, faz com que ele se torne o pai da filosofia moderna, que é algo fundamental para o desenvolvimento científico, seja na área de ciências humanas, biológicas, da natureza. É algo que torna o desenvolvimento científico possível, fundamental, que é a questão da dúvida, né? É isso que faz com que a ciência possa desenvolver. Então, a frase famosa dele, né? Penso, logo existo. Desculpa, eu lembrei da gaiola de novo. Penso, logo existo. Descartes, quem disse isso? Mas, enfim, você pode colocar essa parte, talvez, da música aqui, Otávio. Então, quando ele fala penso, logo existo, ele coloca a dúvida como ponto de partida do pensamento racional, né? Porque é a partir do momento em que ele questiona a sua existência que ele traz a questão da dúvida como tão importante. E a gente vê que a dúvida ela esteve presente em vários momentos da nossa história para o desenvolvimento científico, né? Até se a gente for falar da Grécia Antiga mesmo, a própria palavra história, né, puxando um pouco para o meu lado, história significa pesquisa mediante uma indagação, né? Na Grécia Antiga ali, a referência de história era essa. A gente tem Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, que traz o método de investigação e de experimentação a partir de uma indagação também. Muitas doenças, por exemplo, que os gregos não sabiam a origem ou não sabiam explicar, eles atribuíam a um castigo divino. A epilepsia, por exemplo, foi considerada há muito tempo uma doença enviada pelos deuses, até que Hipócrates começa a indagar, a questionar que aquela doença não necessariamente seria uma doença de causa, né, espiritual, mitológica, mas algo ia mal no funcionamento do organismo do próprio indivíduo e que precisava ser investigado. Então, desde a Grécia Antiga, né, um dos fatores que diferenciam também a sociedade grega, entre muitos, é essa capacidade da experiência científica. A própria palavra empirismo, ela tem origem grega, né? Ela vem relacionada à ideia de experiência, né? Como o Gabsal estava falando, essa questão dos sentidos, das sensações, da experiência. Experiência essa que vai ser muito evidente na retomada desses ideais clássicos a partir do Renascimento. Não dá mais para a gente ficar só na teoria.
a valorização do conhecimento ela vai ser baseada na experiência, ela vai ser baseada na prática. E aí vem o Descartes, que inaugura a filosofia moderna, trazendo essa ideia da dúvida, né, ser o ponto de partida do pensamento racional, né, o penso, logo existo, o questionamento da própria existência, mas ele traz uma ideia de verdade absoluta e de valorização das experiências inatas. E aí foi importante ele trazer essas ideias, porque hoje elas já são superadas. E é importante analisar essas ideias que hoje foram superadas, porque talvez a partir da ideia ser lançada que ela vai poder ser superada. Hoje a gente sabe que não existem verdades absolutas, né? Noções que durante muito tempo na história foram consideradas paradigmas, né? Uma ideia fixa e tida como certa, já foram quebradas, como a teoria do geocentrismo, que até o fim da Idade Média era a teoria aceita, né? E só com o Renascimento que a gente começa a ter as correntes, né? Nicolau Copérnico, né? Depois lá na frente Galileu Galilei, falando do heliocentrismo. Mas o fato é que a gente sabe, então, que não existem verdades absolutas, mas foi interessante Descartes ter trazido essa ideia, e também a gente sabe que o conhecimento não é inato. E, embora Descartes seja o pai da filosofia moderna e é o primeiro precursor do que vai vir a ser o pensamento iluminista, é exatamente nisso que, por exemplo, John Locke, né, o Francis Bacon vão bater muito a questão da valorização do conhecimento inato, porque acreditava-se que o conhecimento inato ele já vem com o indivíduo, ele precisava ser despertado, desenvolvido. E é isso que eles começam a criticar, né, baseado nessa ideia também do Descartes, da valorização da experiência inata, que não, a experiência não nasce com o indivíduo. É só a gente pegar como exemplo as diferentes culturas, né? A forma como nós vivemos, como nós nos comportamos, como nós somos criados aqui no Brasil, ela pode até ter semelhanças com alguém que foi criado na Indonésia, mas ela vai ter muito mais diferenças do que semelhança. Então, a valorização do conhecimento ela é baseada na experiência. O que a gente sabe é fruto de todo mundo sociocultural em que a gente está envolvido. E aí vai ser interessante porque a partir do iluminismo e a partir da leitura dessas ideias do Descartes e depois a transferência do racionalismo para a política e para a prática social é que a gente vai possibilitar o maior desenvolvimento da experiência como um grande ganho para a ciência, né? Da ideia da valorização da prática. Só. Bacana. Tem que fazer uma errata, só uma errata. O pensamento inato, ele compõe parte das nossas estruturas de pensamento. Quando Kant ele resolve a dicotomia entre Descartes e o empirismo, existem coisas que fazem parte do nosso conhecimento inato mesmo, que é a ideia de quantidade, ideia de forma, são coisas que a gente trabalha desde bebezinho. Bebês, eles sabem que existem outros objetos sem necessariamente saber números, que não compõem somente um. Então, faça. Obrigada, Gabsol. Faça aí a errata, então, na edição. Dentro dessa premissa que vocês estão falando, é muito maneiro pra gente entender, aí eu já falo mais como uma vida de trabalho científico. Eu tive essa experiência acadêmica durante boa parte da minha vida. E o que é interessante é que a gente pode ir, até mesmo pegando todas essas bases filosóficas que vocês descreveram aqui, né, históricas também, a gente pode resumir a ideia de um método científico como uma rotina, né? Eu acho que a grande ideia, a grande missão que a gente tem ao falar de ciência é exatamente a gente pensar nela como algo que é rotineiro e não um evento aleatório e reservado do qual a gente tem uma magia por trás para ser realizada. A própria visão do cientista na sociedade muitas vezes ela é reproduzida assim, né, como um cara que está à margem do real, imaginando coisas, propondo coisas, e essas coisas mirabolantes que ele propõe muitas vezes não condizem com a realidade. E aí por isso que muitas vezes alguns resultados científicos eles são recebidos pela sociedade como algo que pode ser decidido se você acredita ou não, né? Mas muito porque boa parte da sociedade ela não trata o método científico como essa ideia de rotina. Muito por isso que o Gabsol estava falando agorinha sobre a ideia de conhecimento inato, ela é importante, né? Dentro da biologia, o conhecimento inato, inclusive, está muito alinhado ao instinto dos seres vivos, né? Que é o conhecimento do qual ele já programado geneticamente e também, não só na nossa espécie como em outros
também há registros ensinados, né, entre os mais antigos e os mais jovens, e esse conhecimento não deixa de ser uma ideia científica de como a gente enxerga e como a gente lida com o mundo, né? Mas boa parte da ideia de ciência, ela foi construída numa ideia de dedução, né, de um método dedutivo, que não é ruim, é um raciocínio lógico que a gente usa no dia a dia, faz parte do dia a dia a ideia de dedução, né? Mas a dedução, ela às vezes é falha. Para dar um exemplo, a gente pode pensar assim, uma pessoa observa que basicamente uma galinha tem penas e ela observa que um peru também tem penas e um pardal também tem penas, então ele chega à conclusão de que todas as aves têm penas ou que apenas aves têm penas, né? É um método dedutivo de observação, você vai chegando a um raciocínio lógico, a uma conclusão, mas muitas vezes esse tipo de raciocínio ele não chega a representar eficientemente o que é a realidade, o que a gente está analisando, né? Se a gente for fazer um exemplo de um mesmo raciocínio, só que de forma errada para a gente poder perceber, ao você analisar, por exemplo, num lago que só tem cisnes pretos, né? Eu não posso dizer que só existem cisnes pretos porque foi os únicos que eu vi na minha vida, né? Naquele lago. Existem outros lagos, existem outros locais, e essa dedução ela é incompleta, né? A gente acreditar que só porque nos lagos da minha região existem pretos, a gente imaginar que só existe essa cor desse tipo de ave, que a gente não sabe, porque a gente sabe que não é verdade, que existe outras cores também. Então, dentro desse raciocínio de dedução, né, a gente entra meio que um pensamento inicial do que é um método científico, mas não é um pensamento completo. Por isso que a indução ela é importante, ela é quase o contrário, né? O método indutivo é exatamente você tentar registrar, contabilizar, para a gente ficar fácil o entendimento, a gente pode pensar na ideia de estatística. A estatística é exatamente você tentar reproduzir amostras daquilo que você está avaliando. Então não basta simplesmente aquele lago ser suficiente para eu deduzir qual é a cor de um pato, de uma ave, né? Melhor dizendo. A gente precisa, na verdade, pesquisar um número amostral maior de lagos, de regiões, de aves, para a gente poder chegar a algum tipo de conclusão. Por isso que quando a gente pensa em método científico, volto a repetir, a ideia de a gente pensar como rotina faz muitas coisas fazerem mais sentido no nosso dia a dia, né? Então, a vida de um cientista, a vida de um pesquisador, claro, ela se baseia pela ideia de observação, né? Do que está acontecendo, a observação do ambiente. Isso faz parte é a parte inicial de uma etapa de método científico. A pergunta, como por exemplo, quais são as cores dos cisnes que a gente tem no nosso planeta, né? Se a gente pegar dentro do exemplo que eu estava dando. E aí ele pode formular uma hipótese em relação a isso, né? Só que aí que está a diferença. A hipótese ela não pode parar apenas numa dedução, ela tem que partir por uma indução. Ou seja, a gente tem que testar essa hipótese, e normalmente testar essa hipótese é montar um método, né? E esse método, normalmente, a gente tem que entender ele como algo que pode ser reproduzido por qualquer um. Então, se você montar em um laboratório um método para provar, para testar a sua hipótese, para testar aquilo que você imagina ser correto, eu tenho que ter condições do outro lado do planeta, em outro país, de reproduzir da mesma forma que a pessoa inicialmente começou, né? Esse método, esse teste para poder ver se essa hipótese faz sentido, né? Então, a ideia de ser reproduzível por qualquer pessoa é importante. Claro que a gente fala reproduzir por qualquer pessoa, você vai falar, como eu não tenho um laboratório para fazer igual, né? Mas é claro, então, o país e as regiões, se ela quiser montar um laboratório com as mesmas condições, ela tem que ser capaz de poder reproduzir da mesma forma essa ideia. E a partir disso, obter resultados, comparar esses resultados. Se esses resultados então fizerem sentido, se esses resultados eles realmente tiverem alguma correlação, a gente pode então chegar a alguma conclusão. Mas a etapa talvez mais importante disso tudo que eu estou falando seja a ideia de publicar esses resultados. Porque não basta simplesmente eu ter uma conclusão baseada em resultados testados por mim sobre uma determinada hipótese e deixar isso guardado. Porque esse conhecimento, muitas vezes, ele pode ser importante para outros conhecimentos, ou simplesmente esse conhecimento não seja absoluto. Talvez o teste que a pessoa fez não é um teste tão fiel, não é um teste tão confiável. As pessoas podem simplesmente chegar a outras conclusões também, tentando reproduzir e percebendo erros de experimentos das pessoas. Essa que é a ideia, a rotina, onde todo mundo faz ciência e a partir da divulgação dos resultados, a gente vai comparando esses resultados e vendo o que faz mais sentido no dia a dia, né? Muitas pessoas imaginam que a ciência é só o resultado positivo, tipo, descobrir um remédio que mata determinada bactéria, mas descobrir um remédio que não mata uma bactéria também é ciência. A gente tem uma anotação, a gente tem uma informação. Não dá para usar determinado remédio porque ele não funciona. Isso já é um resultado, né? Então a ideia da publicação, ela é muito importante. E é aí que eu acho que a gente chega na segunda etapa aqui do nosso diálogo, porque o que a gente tem hoje é um vício de publicação muito horrível, muito difícil de lidar. Oficialmente, as publicações, a gente fala de ciência, isso, independentemente da minha área, que é de biológica, da área de vocês, que é de humanos também, outros que são de exatas, elas são baseadas em revistas, né? E revistas que são especializadas em, não só revistas, em portais, vamos dizer assim, né? Portais que
são oficiais sobre determinado tipo de assunto. E quando a gente, então, faz toda aquela etapa lá, observa, pergunta, levanta a hipótese, testa a hipótese, chega a uma conclusão e publica, a gente manda isso para um corpo de avaliadores que também são cientistas e eles vão avaliar realmente todas essas etapas e ver se essas etapas estão dentro de um padrão que seja minimamente aceitável para ser publicado. Aí, por isso que é importante a ideia de colegiado, que não é um cientista, né? É um grupo de cientistas, é um grupo de avaliadores que vão analisar esses resultados. E se eles realmente fizerem algum sentido, não é? Ou se tiver algum pequeno erro, né? Ele retoma, eles avisam para os cientistas em questão, para o pesquisador em questão, para ele dar uma olhada nesses pontos talvez mais incongruentes. Mas se em geral fizer um sentido maneiro, eles vão lá e publicam nesses portais oficiais especializados na área científica. E isso fica disponível para qualquer pessoa do mundo tentar refazer esse teste se ele quiser, ou tentar achar alguma coisa que ele confronte. Mas como que eu vou confrontar uma ideia? Fazendo o mesmo método, todas aquelas etapas. A gente confronta a ciência realizando ciência. Ou seja, para confrontar um artigo, uma publicação científica, a gente tem que também fazer todo aquele método e ter também lá a sua publicação científica. E aí que é importante, porque partilhando aqui com vocês, eu comentei com vocês, inclusive em off e outros dias, mas para deixar registrado aqui no nosso podcast. A galera na internet, uma vez eu publicando sobre alguns boatos, alguns fake news relacionados à origem do vírus do Covid-19, aquele boato que vocês devem ter ouvido falar, né? Foi criação da China para poder dar uma desestabilizada na economia mundial e tirar vantagens, etc. A Science, ela foi e publicou semanas depois, né? A origem do vírus, a relação com o morcego. É só mais um vírus de origem de outros seres vivos animais, muito resultado de desmatamento, etc, né? Não só pelo consumo da carne silvestre, mas também pela diminuição do número de indivíduos, ou seja, diminuição da biodiversidade. Esse artigo foi publicado e eu, não inocentemente, né? Mas ainda aquela pessoa com fé na humanidade, fui lá, um artigo em inglês, claro, mas eu fui lá para colocar de uma forma traduzível e acessível esse resultado, esse estudo, para a pessoa entender que essa ideia de um vírus ser criado para destabilizar a economia é um boato bem esse. E a pessoa virou para mim, né? Não virou para mim fisicamente, né? Com palavras no esgoto da internet, ele disse que ele não acreditava nessas revistinhas. No caso, a revistinha era a Nature Medicine, né? Que é uma revista com um corpo de avaliadores científicos, médicos, que vão analisar toda e qualquer publicação. Ou seja, as revistas, os portais, eles têm impactos, né? Quanto mais relevantes as pesquisas são feitas, são divulgadas em determinados portais, mais interessante é o impacto dessa pesquisa. A fim de exemplo, eu respondi para ele que essa revistinha que ele está falando foi onde foi publicado a descoberta da estrutura do ácido desoxirribonucleico, que vocês conhecem como DNA. Para você ver a importância do que ele chamou de revistinha, né? E aí a galera não entende que ele tratou um método de divulgação científica como, por exemplo, a gente trata uma mídia normal. Você pega ali a Rede Globo ou qualquer outra operadora de TV aberta, eles têm um corpo de revisores também, né? Mas não é um corpo de revisão científica. E aí muitas vezes a galera pode dizer que tem lá um interesse político por trás, etc. Mas você dizer, tipo, eu não confio muito na Globo, ok, né? Você pode se informar por outros veículos, outros meios de comunicação. Agora dizer, eu não confio na Nature Medicine já é outro tipo de relação. É um descrédito com a pesquisa e muitas vezes um desconhecimento de tudo isso que a gente tem falado aqui sobre a ideia de método científico. Eu acho que todo esse contexto histórico e filosófico mostra pra gente como a sociedade fez necessário a ideia de um método científico. A gente não conseguiria progredir, a tecnologia ela não conseguiria avançar se a gente não tivesse um método, se a gente não tivesse um padrão e não tivesse uma forma de divulgação dessa informação, né? E aí hoje a gente vê que, na verdade, as pessoas elas ainda não entenderam esse processo e muitas vezes a ideia principal, que é a divulgação, ela tá deturpada, né? A galera vai lá e deturpa a informação, porque às vezes a informação que está no WhatsApp, né? Ela é mais válida do que uma revista de vários avaliadores científicos que estão ali por trás fazendo esse trabalho. É interessante você falar isso, porque mais cedo no site Twitter eu vi um tweet muito simples que dizia o seguinte: muito boa essa sua thread refutando um estudo científico, hein, campeão? Agora publica lá numa revista científica para eu ler. Eu acho que isso resume muito da sua fala, inclusive, porque fazer ciência não é simplesmente você entrar num laboratório, fazer ciência não é entrar em uma universidade, em um curso, seja lá o que for, ou uma pós-graduação. Fazer ciência envolve... É uma parada, inclusive, desgastante, né? Porque todas essas etapas que vocês me falaram até agora,
da observação, da verificação, levantar a hipótese, e aí você estabelece então uma teoria científica, ela vai ter implicação, conclusão, e com isso você consegue começar a trabalhar com previsões, e aí vem os experimentos, e aí de repente surgem novos fatos, então você tem que ver se esses novos fatos corroboram ou não com a teoria. Se corroborar, beleza, você tem uma teoria científica realmente sólida. Se não corrobora, você tem que reciclar as hipóteses, então o ciclo volta para o início. Isso tudo é um processo extremamente desgastante, porque isso é um processo que leva muito tempo, né? A gente vê isso pensando em questões relacionadas, sei lá, a vacinas, a gente vê isso em questões associadas também a dinâmica de movimentos sociais, né? Tem muitos movimentos políticos, muitas movimentações políticas, não movimentos, movimentações políticas que a gente vê acontecendo no mundo hoje, que começaram a ser modelados e de alguma forma previstos por analistas há 10, 15, 20 anos. Mas é uma galera que também precisou de analisar muitas outras coisas para chegar nessa projeção, para chegar nessa hipótese de que, velho, a gente teria uma ascensão neofascista, por exemplo, né? E a mesma lógica se implica, cara, ao campo das vacinas, por exemplo, né? Com a questão aí do Covid-19, fala-se sobre vacina e sobre vacina, e aí, ao mesmo tempo, o tiozão do Zap mandou ali que a China já tinha vacina e não ia distribuir, e aí, sei lá, quem vai lá e fala, não, porque quem criou a vacina foi o Trump, e enfim. E com isso a gente vê um fluxo de informações não científicas e que às vezes não tem sequer embasamento, né? Eu não consigo produzir uma vacina eficiente para o Covid agora, com 4 meses da explosão da crise. Eu consigo pesquisar isso para fazer com que essa vacina seja aplicada daqui a 1 ano. 1 ano e meio. Você que é biólogo, Thiago, me corrija até se eu falar alguma merda, mas eu preciso de um prazo, porque eu preciso trabalhar com todas essas etapas do método científico. Eu preciso trabalhar com observação, com controle dos meus pacientes, eu vou precisar trabalhar com hipótese, testar e ver a dose exata e não sei o que, e isso tudo leva muito tempo e tem hora que a gente não consegue entender que essas coisas realmente levam tempo para ser trabalhada, né? Então, quando o tiozão do WhatsApp vai lá e manda coisas absurdas, pautas extremamente absurdas, eu não consigo nem reproduzir nada agora, mas quando ele manda isso, ele tá criando uma quebra com a ciência que, ao meu ver, hoje, na nossa sociedade, ela deveria ser, não digo nem algo intocável, porque a ciência, ela pode se moldar, ela pode se responder, ela pode se transformar, e ela faz isso, na verdade. Tanto é que... Faz parte do raciocínio científico ela ser tocável. É de interesse da ciência que ela o tempo inteiro seja colocada em xeque mesmo, né? Contestada. Seja questionado, isso, exatamente. Tanto é que, junto com esse desenvolvimento de ciência moderna, e por moderna eu estou falando aí dessa era que a gente vive de capitalismo moderno mesmo, do capitalismo a partir ali do século XVI em diante, essa ciência ela vai se construindo a partir de inúmeras formas, né? Ao mesmo tempo em que a gente vai ter aquela galera que vai se dedicar a métodos indutivos, que vai se dedicar a questões epistemológicas, que vai se dedicar, enfim, a ir a campo pelo empirismo, ou fazer testes em laboratório, enfim, fazer a tentativa e erro, ir testando hipóteses, etc. A gente vai ter uma galera que vai pegar esses mesmos campos de conhecimento e vai propor, né, ideias. Aí vem os vários e inúmeros ensaios. Eu gosto muito da onda de ensaios, até porque eu mesmo trato minhas pesquisas de uma forma mais ensaística, porque a ciência ela lida com imaginação e a gente precisa imaginar algumas coisas para poder chegar nesses resultados. Só que isso é um campo muito delicado também, porque quem está ouvindo a gente agora talvez possa fazer confusões. E o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu falo que eu preciso imaginar, quando eu falo que eu preciso ensaiar, significa que eu estou me propondo a
utilizar todo o conhecimento, todo o arcabouço teórico que eu já carrego de experiência de pesquisa, de experiência de laboratório, de métodos, de empirismo, para, através disso, lançar propostas que eu mesmo possa pesquisar depois ou que outros grupos possam também, né? O fluxo da ciência, ele vai ser alimentado, então, a partir das necessidades, a partir das ideias, a partir de epifanias mesmo, né? Não é que a gente vai tirar a informação do buraco, velho, da bolsa do gato Félix, do cu, mas a gente consegue observar que essas informações podem se encaixar e propõe esses encaixes através de ensaios, propõe esses encaixes através de práticas laboratoriais. Então vem aí a prática empírica, vem, enfim, os inúmeros processos que levam à ciência e dessa forma a gente começa a enxergar aí que esse trabalho é um trabalho sem fim, na verdade, né? A gente está falando de um processo de um grande sistema. A gente vive um planeta totalmente interligado, totalmente sistemático, que acumula todas essas áreas didáticas que cada um de nós se formou e somatiza essas áreas, né? Isso é uma falha não da ciência, mas isso é uma falha do processo de ensino até. É uma tecla que eu já toquei e eu vou tocar nela sempre, porque o nosso processo de ensino e educação, ele precisa ser revisto para que as pessoas entendam que as coisas estão interligadas. Então, não é porque eu detesto números que esses números não vão fazer parte do meu campo científico, não é porque eu não faço ideia de como funciona força é igual a massa vezes aceleração, que isso não importa quando eu vou tratar de deslizamento de encostas, que é um campo da geografia, da geologia, que é um campo que vai lidar com modelos matemáticos, e eu preciso aceitar que a ciência se interconecta, né? Então, uma coisa que é importante, ainda mais nesse período que a gente vive, é entender que esses efeitos de distribuição, de disseminação dos vírus, eles têm a ver com, cara, uma lógica que é sociológica, que é geográfica, que é biológica, e tudo isso ao mesmo tempo, na real. Enfim. O importante, inclusive, é a gente entender essa parte que você colocou de dissociação do laboratório, do campo, né, da academia em relação ao ensino, né? E aí, já tirando a parte do Thiago bacharel em biologia, falando do Thiago professor de biologia, uma das coisas que eu fico mais insistindo com os alunos, com os jovens, é exatamente a ideia deles palparem a ciência como algo realmente que não é invisível aos nossos olhos, né? Não é porque a gente não consegue perceber aos nossos olhos um cálculo matemático que ele não existe. Então, o próprio rapaz que vai na internet e vê que ele não aceita, ele não acredita nessa ciência que a gente vive falando, ele está usando ali naquele computador muitos e muitos anos de pesquisa científica, muitos e muitos anos de teorias, de testes em laboratório, muitos e muitos anos de especulações em laboratório, publicações nessas mesmas revistas, os resultados. Então, para ele poder usar um satélite hoje, né, para poder ir lá e falar a cagada que ele quiser na internet, o satélite, ele passou por todo esse mecanismo de método científico que a gente está falando. Então, ele usa o produto da tecnologia, o produto da ciência para tirar a disponibilidade da ciência, né, o que é uma parada muito doida. Quando a gente chega na ideia de, eu não acredito na teoria da evolução, a galera não consegue separar o que é um fato científico, o que é de fato uma ideia sensitiva, né? Eu sempre converso com os meninos, né? A gente fala o termo teoria, não é porque ela ainda não foi provada. Uma teoria, na verdade, é um conjunto de vários fatos científicos que podem, na verdade, ser acrescentados cada vez mais. Então, a gente pode acrescentar em cima da teoria da evolução novas descobertas que confirmam ou que estão relacionadas àquilo que a gente sabe de evolução. Então, quando a gente fala de seleção natural, eu tenho que explicar para os meninos em exemplos práticos tudo que a gente sabe, tudo que Darwin descobriu, tudo que cientistas pós-Darwin, por isso que a gente tem uma área chamada de neodarwinismo, né, descobriram e que confirmam tudo aquilo que ele falou, só que com novas tecnologias, com mais informação. A área da biogeografia, Otávio, que você conhece também, né, que é muito importante, inclusive para doenças como o Covid, você entender a distribuição geográfica de alguns animais, de alguns possíveis vetores. Então,
tudo isso também está atrelado à ideia de seleção natural, à ideia de evolução. O próprio antibiótico que a gente usa, ele é um conhecimento médico-científico que leva o processo de seleção natural ao seu texto. Então, a ideia de discutir um fato não é ser pedante, não é dizer assim, o que eu estou falando aqui é um fato, então eu sou mais foda que você. Não é. Quando eu falo que a gravidade existe, então acabou, eu não estou querendo dizer que eu sou mais inteligente que alguém por eu conhecer o mecanismo da gravitação universal proposta por Newton, por eu já ter lido sobre ela, por eu já ter estudado sobre ela. É simplesmente porque ela realmente é algo que tudo que a nossa sociedade construiu, ela só faz sentido se a gente levar em consideração essa descoberta. A medicina inteira, a biologia inteira, a biogeografia inteira, ela só faz sentido se a gente entender o processo de seleção natural. A existência do Covid-19, ela é explicada pelo processo de seleção natural, entende? Então a gente tem que entrar nesses contextos de trazer para o dia a dia, e eu acho que a escola, e aí a Sara e o Gabriel também podem partilhar isso, como é na rotina deles, é um grande desafio na escola, mas também é um grande desafio para fazer esses meninos que estão na escola entenderem e tentar transmitir isso pro redor deles, pro cotidiano deles também, pra família deles, pros amigos deles, né? A ciência, ela tem que deixar de ser um campo onde ninguém sabe o que está sendo feito, né? Quando a gente fala da vacina lá, meu Deus, a vacina, ela está sendo lá construída dentro de um castelo. Não, gente, a vacina está sendo construída aqui na Asa Norte. Parte da pesquisa dela está sendo construída aqui na Asa Norte, na Universidade de Brasília, aqui. Parte dela está sendo construída nos Estados Unidos, parte dela na Europa. Os cientistas estão se comunicando, trocando informações e em algum momento ela vem. Vai demorar, como o Otávio falou, né? Alguns pelo menos 12 meses para frente aí, de testes, de resultados, de hipóteses, de avaliação de como é que esse vírus funciona, porque ele é um vírus novo e por aí vai. Então eu acho que o grande desafio é a gente fazer não só a credibilidade da ciência voltar, mas fazer as pessoas entenderem que elas fazem ciência, elas respiram ciência, elas respiram esse método científico simplesmente quando elas ligam o smartphone dela na casa dela. Sim, né? A ciência, ela está presente o tempo todo, ela está presente em basicamente todos os atos que a gente tem hoje, né? Todas as nossas vivências. Então, cara, é nesse sentido que a gente vê aí alguns perigos sobre divulgações ou conclusões muito antecipadas de uma galera que às vezes não está sabendo ler a ciência. E aí a gente tem alguns problemas. Primeiro, da linguagem científica em si, né? Ela é uma linguagem naturalmente mais sofisticada, mais difícil, e aí a gente chega em um ponto bem delicado, principalmente para a contemporaneidade, que é lidar, então, com material científico em linguagem mais acessível. É daí que eu vejo, por exemplo, que no jornalismo começaram a desenvolver algumas áreas, alguns campos de jornalismo científico que, quando o próprio cientista não consegue ou simplesmente não faz a tradução da sua lógica, da sua teoria para uma linguagem mais acessível, o jornalismo às vezes tenta fazer isso, né? Só que nisso a gente acaba criando também ruídos de comunicação, porque a maior parte da informação que é acessível à população em geral é uma informação que vem a partir dos comentaristas de comentários dos comentaristas, sacou? Então é uma parada que foi traduzida e retraduzida até chegar ali no cidadão. Tem uma metáfora sobre isso que eu acho bem interessante, que envolve não só a ciência, mas o sistema de consumo como um todo, que está em um filme chamado O Diabo Veste Prada. A protagonista, né, do filme, a menina lá que era secretária e vivia uma relação abusiva com a chefe, ela dizia não se importar com moda. E a chefe dela, editora-chefe da maior revista de moda do universo inteiro e tudo mais, em uma dessas falas, acabou dizendo o seguinte: esse seu moletomzinho azul, ele tem exatamente essa tonalidade porque tantos anos atrás, o estilista tal fez uma coleção usando esse tipo de cor em cortes muito especiais e isso foi uma grande explosão para o mundo da moda. E aí, a partir do mundo da moda, isso virou um consumo elitizado, e a partir desse consumo elitizado, esse consumo foi se distribuindo por uma cadeia até chegar na base em que a menina comprou lá, então, o moletom dela do azul específico em uma loja de liquidação de roupas mais populares. É um processo de tradução muito grande. A cor azul se manteve desde a explosão das ideias do grande desfile elitizado de anos atrás até o consumo do moletom da secretária, né, anos depois.
mas o restante da informação acabou se transformando e parte dela foi se perdendo, até o momento em que a pessoa vai consumir, ela não sabe a origem daquilo que ela está consumindo, ela só sabe que aquilo pareceu interessante de alguma forma. E a ciência, ela está presente na nossa vida dessa mesma forma, dessa mesma maneira, né? Você citou aí celular, sei lá o quê, para que um celular exista hoje na palma da sua mão, a gente precisou de uma Segunda Guerra Mundial, de uma Guerra Fria, de corrida nuclear, de corrida armamentista, de corrida aeroespacial. A gente precisou do desenvolvimento da informática com o uso de informações bem escusas e com o uso de tecnologia para a guerra, especificamente, né? A história da IBM é uma história bem grave, inclusive, associada ao desenvolvimento do nazismo. E aí a gente vê que essa tecnologia que está acessível na palma da mão hoje, ela tem uma história de 70, de 80 anos, ela tem uma história de desconsiderar aspectos de vida do pesquisador ou às vezes até tratar desses aspectos de uma maneira bem mais evidente do que deveria ser, né? Enfim. E aí com isso a ciência vai se transformando, mas ela acaba se fazendo presente na nossa vida constantemente. O que a gente vive hoje com o Covid-19 e o que a gente vai viver com outras pandemias e epidemias fazem parte de processos que, cara, tem gente agora em laboratório que já está tentando prever, não necessariamente prever qual vai ser a próxima doença, mas talvez tentar analisar quais podem ser os próximos focos ou que tipo de mutações, por exemplo, a influenza pode ter, né? Porque tudo isso está presente o tempo todo. É interessante a gente pensar que o Covid é um vírus, o Covid não, né? Mas o novo coronavírus, ele é um vírus que o corpo humano atualmente não tem resistência natural, mas esse mesmo corpo humano ele já tem resistência, ele já tem anticorpos, né? A gente já tem resistência a inúmeros outros vírus e bactérias e situações que entram no nosso corpo e que a gente já nem sabe mais que está acontecendo, pelo próprio desenvolvimento humano também, né? Enfim, vocês querem partir para que ponto agora? Eu queria só destacar 2 aspectos disso que você e o Thiago estavam falando, Otávio. Às vezes não é o fato de muitas vezes as pessoas não se interessarem pela ciência. O problema está exatamente no tipo de linguagem que a academia utiliza para falar de ciência, né? Eu acho que é até um problema muito grande da academia de elitizar demais uma linguagem científica. Eu acho que é até muito mais difícil você explicar algo muito complexo de forma simples, com uma linguagem acessível. Então acaba que a academia ela fica muito restrita, e isso também eu falo aplicado às ciências humanas, né, a uma linguagem científica demais. Então, às vezes a sociedade não se interessa por ciência. Na verdade, eu acho que a ciência é que muitas vezes não se torna tão acessível à sociedade. E aí a gente já entra em um outro problema que o Thiago comentou um pouco lá no início, da questão dos desafios que a gente tem na educação. Né, quando a gente pensa que, em geral, os estudantes eles têm muito acesso ao conhecimento teórico, eles têm muito acesso à teoria, mas eles não têm acesso ao conhecimento prático. E daí vem a questão, né, do empirismo que a gente começou a comentar e da necessidade da experiência estar presente nessa dinâmica de ensino. O Miguel Nicoleles, né, acho que todos vocês conhecem, é um dos maiores neurocientistas brasileiros. Em 2014 ele fez o exoesqueleto, né? Sim, que fez um paraplégico dar um chute numa bola de futebol. E eu fiquei muito frustrada porque isso foi muito pouco mostrado na mídia brasileira, né? Internacionalmente teve muito maior repercussão. E eu assisti uma palestra do Miguel Nicoleles na época que eu estava na graduação, que tinham as aulas da inquietação, né, lá no UNB. E aí eu lembro de ele falar que ele tem um instituto, né, no Rio Grande do Norte, em Natal, e aí eu lembro dele falar que as crianças elas aprendiam física primeiro na prática e depois é que elas iam para a teoria. E como que isso estimulava muito mais a curiosidade, porque elas já entendiam como que aquilo funcionava na prática e depois elas iam, né, para o conhecimento teórico. Eu acho que um desafio que a gente tem muito grande da educação, né, além dos muitos desafios que a gente tem, mas é muito importante a questão de valorizar a experiência,
porque o conhecimento teórico ele fica muito abstrato. Então, valorizar a prática e a necessidade do investimento que a gente tem que ter em laboratório, né, o investimento nos equipamentos, para que isso pudesse ser acessível ao maior número de pessoas. Então, eu acho que um dos grandes desafios da educação diz respeito também a levar a linguagem científica de um modo, né, que não siga só aquele conhecimento teórico de o aluno ficar decorando um monte de fórmula ou de ficar decorando um monte de data, né? É a questão de você levar o conhecimento prático baseado na experiência. Então, é isso que eu queria comentar. Isso que você está falando é interessante até no modo política, né? Porque durante muitos anos a galera falou que o brasileiro não gostava de falar sobre política, achava um assunto chato e difícil. Aí desde que a internet trouxe aí o advento dos youtubers, coisas do tipo, pessoas que tinham linguagens mais acessíveis, pessoas então começaram a mostrar interesse, né? Eu acho que de fato isso está apontando a um ponto muito importante, a forma como a gente tem a divulgação científica. Por isso tem pesquisadores nessa área também, onde eles pensam melhores formas de divulgar a ciência, né? Quanto mais fácil for o acesso, mais fácil é a reflexão sobre o que está acontecendo no dia a dia, né? A ideia, por exemplo, até mesmo na área, já que você domina, um amigo meu que está fazendo pós-doc na Alemanha, ele comenta isso, né? Que a ciência dos humanos lá na Europa é muito vivido no dia a dia na experiência cultural. Então, o nazismo lá, ele é lembrado o tempo inteiro em museus, em fotografias, os fatos históricos científicos, eles estão na cara das pessoas no dia a dia o tempo inteiro, nos metrôs e por aí vai. Ninguém tem medo de esconder ou ficar falando, meu Deus, que uma coisa triste, história macabra pra gente ficar relembrando. Não, é um fato científico, faz parte da nossa história, faz parte da nossa sociedade, do nosso país, e tem que ser relembrado sempre, né? E a gente tem esse problema de fato aqui no Brasil, onde a gente não tem um laboratório para experimento, onde a gente não tem um museu da escravidão, onde a gente não tem um museu da ditadura mostrando fatos, fotos, registros das coisas que aconteceram, e a gente abre imagem para qualquer pessoa que não é da área acadêmica, vai lá, faz um vídeo super acessível, dizendo que o regime militar no Brasil, a ditadura militar no Brasil, ela nunca existiu. A gente até tem, sabe, Thiago, alguns museus, por exemplo, que relatam sobre a escravidão. Tem o Museu Afro, que fica no Jardim Botânico em São Paulo, que eu inclusive conheci recentemente. Mas o problema as pessoas não são incentivadas a irem atrás da informação, sabe? A irem a esses locais. Só falando de Brasília, né, já que a gente está aqui na capital do Brasil, só em Brasília nós temos aproximadamente 62 museus, né? Então as pessoas até se assustam quando eu falo isso, até quando eu falo em sala para os alunos. Vocês sabem quantos museus a gente tem? A galera às vezes cita 3, né? 5 no máximo. Então a gente tem 62 museus. Muitos museus acessíveis, a maioria fica em órgão público, a maioria é gratuita, então né, não cobra entrada e tudo. Então, o que acontece? Eu acho que há uma falta de estímulo para que as pessoas busquem as informações. Eu até brinco que todo mundo tem a principal característica de um cientista, é intrínseco ao ser humano, que é a curiosidade, é o querer saber, né? Só que muitas vezes esse querer saber é ofuscado pela forma como o conhecimento, como a gente lida e como a gente transmite esse conhecimento, seja na escola, seja nas mídias sociais, seja na universidade. A universidade, ela não é só publicação de artigo e pesquisa. A gente tem a pesquisa, a gente tem o ensino, mas a gente tem que ter a extensão, a gente tem que ter esse serviço à comunidade, que é algo que muitas vezes a universidade esquece que tem que ser feito. A gente tem que levar o que está acontecendo ali dentro para a sociedade. Eu acho que por isso que, principalmente aqui no Brasil, ultimamente tem tido uma crítica muito forte, muito grande, uma tentativa de descredibilização, quase um ensaio, da ciência e das universidades públicas, principalmente, né, das pessoas da balbúrdia, né, e tudo. Mas, em parte, porque as pessoas não sabem o que acontece dentro da universidade, de fato, quem não tem acesso à universidade, ou seja, a maioria das pessoas, porque a gente sabe que é um grupo muito restrito, né, a gente faz parte de um grupo elitizado por termos acessado a uma universidade pública de qualidade, mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. Então, elas caem nas fake news e caem na crítica, porque a própria universidade, muitas vezes, não divulga como deveria, essa extensão que deveria ter não alcança a sociedade, né, do que é produzido lá
né, de como que a universidade está ajudando a sociedade o tempo inteiro. Vocês querem, Thiago, você quer colocar mais alguma coisa? Não, eu quero. Você não precisa nem ir pro vídeo, só contar pro Gabsol. O Gabsol gosta muito de ver as posturas em sala de aula no dia a dia. E a Sara falando de curiosidade. Como você lidaria, Gabsol? Um aluno me perguntou por que quando a gente tosse, a gente acaba mexendo o pênis. Como você lidaria com uma pergunta dessa? Ai. O que você ia falar? Falou eu? Pode falar. Como que você reprimiria o aluno? Tentaria responder? O que você ia fazer? Eu não sei. Eu provavelmente iria falar que eu não sabia dessa informação. Eu ia perguntar de onde que ele tirou isso. Mas tem muitas coisas que eu respondo assim, né, também. Eles têm mania, na verdade, assim, acho que enquanto curiosidade de aluno mesmo, eles têm mania de perguntar pra gente nossos posicionamentos, né? Não sei se isso acontece com todos. Que eles sempre tentam tornar pessoal, né? Eu acho que a ciência, ela tenta tornar objetivo, só que a nossa realidade afetiva, ela é mais personalista. Então a gente gosta mesmo de ouvir as pessoas, de estar próximo das pessoas e tal. Mas eu acho que a curiosidade deles é um ponto interessante. Eu tive só alguns problemas, né, nessa coisa de fake news, ideias pré-concebidas. Acho que eu já até contei pra vocês, mas não contei pro pessoal aí do podcast, que é uma aula do primeiro ano. Um molequinho perguntou assim pra mim: professor, por que a gente não tem captologia na escola? E eu não entendi o que ele estava querendo saber, porque ele perguntou, porque a gente não estuda o capitalismo. Eu falei, mas a gente só estuda o capitalismo. Na minha cabeça a gente só faz isso, né? Dentro das possibilidades que a gente tem da sociologia e tal, a gente explica o modelo de produção capitalista até cansar. Aí depois ele conseguiu falar assim pra mim, porque a gente tem a sociologia, que estuda o socialismo, e a gente teria que ter a capitologia para estudar o capitalismo, porque a gente tem uma doutrinação da esquerda, professor, na escola. E aí o aluno do primeiro ano, cara, 15 anos de idade, já meteu essa. Então, assim, obviamente que na hora eu rio, peço desculpas a todos os ouvintes, a vocês, né? Eticamente eu fiquei... Não, é pra... Mas eu acho que seria uma reação minha também, assim. Como é que age diante de uma fala dessa, assim, é difícil, né? Enfim. Foi. Me lembrou. Queria aproveitar aqui. Vai, te lembra o quê? Pode falar, Thiago. Eu já dei uma aula com o Gabriel e eu nunca vou esquecer do rosto do Gabriel quando um rapaz perguntou por que o Bolsa Família estava sendo usado pelas pessoas do Nordeste para fazer filhos. Aí o Gabriel realmente fez uma cara tipo, que? Eu não sei o que eu te falo agora, porque da onde você tirou isso, pelo amor de Deus? A galera tem umas bases, fontes para o conhecimento muito loucas. Cara, eu lembro de muita coisa. Eu lembro quando usaram até o Sensacionalista como notícia oficial, aquele jornal que é isento de verdades. O garoto, ele queria falar sobre cotas para homossexuais no Brasil. Ele falou que viu num jornal que isso iria acontecer, e foi no Sensacionalista que ele citou. Eu lembro até da reação da turma, que foi muito louco. Vocês estão vendo que o vício pior do método científico é na divulgação científica, porque a galera, na hora de ir à fonte da divulgação, a galera vai no Sensacionalista, que é o jornal mais irônico, e trata como se fosse uma revista científica. Isso é maravilhoso. Cara, o Sensacionalista não é nem jornal, né, cara? É isso, é um humorístico aquilo ali, saca? É eu pegar e falar que o Rogerinho tá certo quando ele chama, velho, o Renan pra comentar coisas e o Renan fala, não, porque o certo é deixar a criança trancada no carro. É óbvio que isso é humor, filha da puta. E eu lembro que a discussão estava super tensa e essa pessoa ainda colocou esse elemento e a gente ficou meia hora para tentar descobrir onde que ela viu, que ela não lembrava. Então esse rapaz, ele falou, eu não lembro onde eu vi, professor. Eu falei, não, dá uma pesquisada aí. Aí ele pesquisou, ele ficou um tempinho no telefone e quando ele voltou com a informação do Sensacionalista, foi uma reação assim em cadeia. A galera ficou espantada e riu. Eu fiquei olhando, eu não consegui rir nesse dia porque eu fiquei muito assustado, então fiquei olhando pro nada no vazio existencial. Mas, cara, seria melhor se ele falasse, tirei isso tem uma voz no meu ouvido que falou isso pra mim, professor. Teria sido melhor, sacou? Teria, isso é verdade. Fonte da juventude. Lá no nosso Instagram, @discutindo resultados, eu pedi para as pessoas lançarem a braba, né? Lançarem algumas perguntinhas, aí eu vou ler aqui as duas que eu selecionei para o programa de hoje. Uma delas, inclusive, é orientada exclusivamente, né? Eu pedi para as pessoas fazerem perguntas aí pro Gabrielzinho. Gabrielzinho, você tá aí? Tô aqui para responder perguntas. Beleza, então olha só, Gabrielzinho, o Nicolas
Nicolas Seb, enfim, o usuário Nicolas Seb, ele tem uma foto, inclusive, que ele é bem parrudo, tá? Ele perguntou: sobre o dilema do bonde, qual ação você acredita que deve ser seguida? Vamos lá, Gabrielzinho, é com você, e quem quiser complementar pode. Esse dilema do bonde é um dilema ético, ele é bem recente assim para nossas proposições. Basicamente a gente tem um bonde, temos 2 trilhos e você pode desviar o bonde, né? Num dos trilhos temos 5 pessoas totalmente desconhecidas, aí vocês podem colocar o bonde para ir nessa direção. E no outro trilho a gente tem uma pessoa amarrada, né? De qualquer forma, o bonde matará alguém. Ou uma pessoa, ou 5 pessoas. E aí eles mandam a gente ter essa decisão ética aí. Para minha surpresa, e também, na verdade, até alguma coisa mais ou menos assim, que a gente já tinha uma discussão ética bem avançada sobre isso, mais de 90% das pessoas normalmente responde que escolheria matar uma pessoa e então desviaria o bonde para pro trilho que tem uma pessoa só amarrada. Só que a gente vai pegar várias teorias utilitaristas, né, como a do Stuart Mill e tudo mais, só que isso se torna extremamente problemático, porque nesse caso a gente está vendo como que a gente tem um pensamento de utilidade. Agora bora ampliar essa relação de número, né? Vamos imaginar que de um lado a gente tenha 5 milhões e do outro a gente tenha 1 milhão. A gente vai escolher matar 1 milhão, entende? Que basicamente talvez seja uma escolha que a gente está tendo em alguns discursos políticos atuais, que se encaixam diretamente até com a nossa discussão do corona. Que é, vamos acabar com a quarentena e algumas pessoas vão morrer, que foram discursos que a gente ouviu de algumas pessoas ligadas ao governo, inclusive, né? Algumas pessoas vão morrer, ou até mesmo de empresários, de umas empresas famosas, grandes aí do Brasil, que falaram que, o que são 5 mil mortes, né? O que vocês escolheriam? O que vocês acham que vocês escolheriam? Eu jogava uma bomba no bonde. Pode? Não tem o parar o bonde? Não tem. O bonde, ele não dá. Só escolhe o trilho. Eu não vou olhar pro lado porque tá passando o bonde, então. Isso. Boa. A escolha seria somente entre desviar para 5 e desviar para 1. Eu não vou olhar pro bonde, velho. É isso, essa é a minha escolha. Tem que descarrilar o bonde, sei lá, alguma coisa tem que ser feita. Não, é só uma discussão ética e moral mesmo, para ver como que a gente escolhe as coisas. Aí, algumas mais elaboradas desse dilema do bonde, eles colocam 5 pessoas desconhecidas amarradas no trilho e aquela uma pessoa, aquela uma pessoa, ela é vinculada a uma pessoa que você mais ama no mundo, ela vai estar presa. Aí eles querem saber se vocês continuam escolhendo as 5 pessoas para ficarem vivas ou vocês escolham a pessoa que você mais ama para ficar viva. Eu acho que esses desastres, a gente tem que trabalhar sempre tentar minimizar os efeitos, né? Porque quando você vê lá, por exemplo, do Covid, é muito surreal você achar que, vamos voltar ao normal, morre aí uns 500 mil pessoas, mas é melhor do que todo mundo passar fome, né? Funciona, né? A gente tentar passar fome e morreu menos, né? Nas opções, tem que procurar diminuir os efeitos, tá? Não tem complicado. Sim. Eu tenho outra aqui que lançaram lá no nosso Instagram, @discutindo resultados, e essa não é pergunta. Eu não sei para qual de nós isso se direciona, talvez para todos, talvez para um, mas o usuário, o Anderson, _e, ele falou o seguinte, né? Uma pessoa que te inspira e te encoraja para você fazer o que mais gosta de fazer, abraços. Como vocês podem perceber, não foi uma pergunta o que ele fez, apesar de eu ter pedido para as pessoas fazerem perguntas, mas, né, o usuário Anderson, eu quero que você saiba que a gente leu aqui ao vivo. Se alguém quiser mandar aí alguma coisa para ele, pode mandar agora, ou cale-se para sempre. É nóis. O silêncio diz tudo. Boa sorte aí, meu amigo. Isso, campeão. Grandes conquistas. Discutindo resultados.
Então, galera, quais são as suas recomendações do programa de hoje, hein? Sugere aí o que as pessoas podem ouvir, ler, ouvir. Eu falei ouvir 2 vezes, ler, assistir também. Falei ler de novo, jogar, seguir, enfim. O que você sugere para as pessoas fazerem enquanto ou após ouvirem esse podcast pós-DR? Eu tenho uma sugestão de um anime da Netflix chamado Cells at Work, ou em tradução Células ao Trabalho. É um anime muito doido, que ele transforma o nosso planeta, o nosso mundo em um corpo humano, e as pessoas que vivem nesse planeta são as células do nosso corpo, e basicamente ele vai tentar explicar o funcionamento do nosso sistema imunológico. Então, eu achei personagem muito isso aí, é muito legal. Doido. O personagem principal é um fóssil, né? É uma célula natural killer, e aí lá você conhece outras células também, processos de imunização inata, tipo o espirro, fala sobre o câncer, e aí eles explicam coisas bem científicas mesmo, aproveitando que o nosso podcast hoje sobre método científico, eles tratam assuntos bem científicos mesmo, tipo liberação de histamina, processo inflamatório, resposta imune adquirida, produção de anticorpos, só que tudo dentro de uma historinha onde tudo lá são pessoas representando células. Inclusive, é muito bonitinho que as hemácias são representadas por pessoas vestidas de vermelho, e elas são do correio, porque a função da hemácia é transporte, né, de nutrientes e oxigênio. E aí, quando o local está pintando, o fluxo de pessoas de hemácias para aquele local é maior, é um processo no câncer que chama de angiogênio, e aí é muito doido, porque é surtado ao mesmo tempo que, cientificamente falando, é muito bem resolvido. Eu indico para vocês, tá lá na Netflix, Cells at Work, para vocês poderem passar aí a quarentena se divertindo e aprendendo. 2 indicações aqui para fazer, aproveitando que a gente falou, né, de filósofos, de método científico, tem uma série da Netflix que eu gosto bastante. É uma série sobre filosofia e sobre questões da vida, que é uma série chamada Merli. Ela é espanhola, ela é um professor de filosofia, cada episódio fala de um filósofo, né? E coloca que numa escola, se passa no contexto de uma escola, e, enfim, traz questões da vida, inquietações, ao mesmo tempo que traz ideias, né, filosóficas que são interessantes para a gente conhecer. E além da série Merli, que tá na Netflix, tá, gente, essa série? Tem uma série de documentários do NetGeo chamada Armas, Germes e Aço. É só para vocês terem uma ideia, por exemplo, de como que a gente busca responder a respostas, né? Como que a ciência, ela, de alguma forma, ela tenta responder respostas muito complexas. E aí eu quero que vocês assistam ao primeiro episódio, é curtinho, é fácil de achar, tem no YouTube, que é o episódio que fala sobre a origem da desigualdade. Então é um biólogo, né, acho que o Thiago deve conhecer ele, essa série é baseada no livro dele, né, do Diamond, que é o Armas, Germes e Aço. Todos os biólogos se conhecem. E aí, um grupo na e aí o Diamond, ele vai tentar responder a essa pergunta tão complexa, a origem da desigualdade, só que ele faz isso a partir de um trabalho de investigação histórica, social, biológica. É muito interessante ali. A gente pode até não concordar plenamente com a resposta que ele traz, mas é interessante a gente entender os métodos que ele utiliza para buscar responder essa pergunta. Então são as 2 indicações que eu quero fazer. A série Merli, que está na Netflix, e o primeiro episódio de Armas, Germes e Aço, que está no YouTube, é do NetGeo. O Armas, Germes e Aço, ele é bem interessante. Cara, eu tive um professor na faculdade que passou isso pra gente lá no saudoso ano de 2006, quando o Brasil não ganhou a Copa, mas... né, o Jared Diamond, ele acabou se tornando muito importante nesse processo. Ele é um cara da geografia, inclusive, lá da Universidade da Califórnia em Los Angeles, se eu não me engano. Ele traz uma proposta bem interessante, porque ele consegue mostrar ali um pouco daquilo que eu estava falando agora há pouco, sobre mostrar que esses sistemas estão interligados. Ele traz, no Armas, Germes e Aço, ele traz uma perspectiva que é geográfica, que é histórica, que tem aspectos evolucionistas, aspectos etnográficos, etnológicos, né? Que fala sobre cultura, que fala, sobre desenvolvimento, mas tem uma aplicação muito técnica também. Tanto é que a gente trabalhou essa publicação, se eu não me engano, foi em Geografia Biológica, saudoso 2006. Mas, enfim, eu gostaria também de vir a estar trazendo algumas colaborações, mas antes, vamos lá pro Gabriel. Cara, eu vou só confirmar de vocês que eu gostei muito das indicações de vocês hoje.
Botar uma série aí também para ter essas discussões morais, éticas, que é The Good Place, que é uma série que também tá na Netflix, e que a gente tem alguns personagens centrais, e que em episódios de 20 minutos eles fazem algumas discussões bem legais, e tem um professor lá, um especialista em filosofia, que ele traz essas discussões e eles querem se tornar pessoas boas para que eles possam ir para o lugar bom, né? E tudo mais. Então é bem legal, vale muito a pena de ver. São sitcoms irreverentes, né? Cara, todo mundo tá dando contribuições super inteligentes e eu vou por outro rumo. Eu acho que as pessoas deveriam entrar no Netflix também e assistir um desenho chamado Archer. Só isso. Não é. Né? Minha recomendação de hoje é assistam Archer, assistam Community também, que agora estreou no Netflix, mas já esteve em outros sites. E quem quiser lidar com questões filosóficas e existencialistas e também questões sobre a crítica da própria vivência atual, recomendo um outro desenho da Netflix que acho que foi uma das coisas mais geniais que eu assisti na vida até hoje, chamado BoJack Horseman. Chorei várias vezes, me emocionei várias vezes, ri várias vezes e aprendi muita coisa sobre mim mesmo com isso, inclusive, né? Mas mais alguma coisa? Sara, qual que é a música de hoje? É Gaiola das Popozudas, né? Quer dizer, Gaiola das Cabeçudas. Penso logo existo. Penso logo existo. Descartes, quem disse isso? Então é isso, esse foi o podcast Discutindo Resultados. Segue a gente lá no @Discutindo Resultados no site e Instagram. Segue a gente também no Twitter, ainda não existe o perfil, mas quando existir, segue, tá? Se quiser assistir nosso legado de outros tempos, procure youtube.com/DR para todos e procura também facebook.com/Discutindo Resultados. Professor Thiago de Jesus, quem quiser te encontrar nas redes sociais, procura como? Sua voz tá meio embolada. É porque eu tô há alguns dias sem tomar meus antidepressivos, né? Porque eu não tô conseguindo receita, aí às vezes eu tô enrolado mesmo, mentalmente falando. Mas o meu Instagram é Thiago com TH, _RNV. R de rato, N de navio, V de viado. E o meu Twitter é Thiago F. Cristo em inglês, beleza? Quem quiser interagir, estaremos interagindo. Thiago F. Christ, né? Professora Sara, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Meu Instagram, @Sara, com H no final, Sara Sol, tudo junto, RES, Sara Sol, RES. E no Twitter, só Sara Sol. Professor Gabriel, como é que as pessoas te acham? Elas me acham com qualquer nick escrito Melo Gabriel, vocês me acham em qualquer rede social, que é o mesmo pra tudo, qualquer @ igual. Olha que cara. Vocês querem divulgar alguma coisa aí? Alguém vai fazer alguma live que queira divulgar? Eu tenho uma saudade. Quer vender, sei lá, um Chevette? Tem uma saudade que foi o primeiro programa em conjunto que ninguém citou uma bebida pra gente ter aí no final, então tô triste, porque já citaram caipirinha, já citaram suco de manga, eu tava esperando alguma coisa. Então é verdade. Eu sugiro. Só e o álcool, né? Galera, então, quem tiver aí, ó, vai no quintal e se você tiver um pé de hibisco, coisa que quase ninguém tem, conhecido também com vinagreira, pega umas flores, bota na panela, bota água, ferve e toma, né? Chá, sacou? É bom, é gostoso, faz bem. Mulheres não podem tomar muitas quantidades, homem, quem se importa? Mas, enfim. Quem quiser me seguir nas redes sociais também. Não ficar triste. Eu acho que a gente pode abrir uma enquete. Melhores drinks para o Gabi. Isso. Gabsol, vinho de jabuticaba é muito bom, tá? Só comentando. A gente, né, conhece muito vinho feito da uva, mas o vinho com a fermentação da jabuticaba é excelente. É isso. Outro vinho que você pode, né, tentar procurar aí para tomar. Muito obrigado. Agora eu já tô mais feliz com esse programa. Suas células áticas podem morrer à vontade. Enfim, quem quiser procura aí Oktishvenk e Oktarzarp nas redes sociais, não vou soletrar, foda-se. No mais é isso, digam tchau todos. Tchau! Valeu! E fica aí com Gaiola das Cabeçudas. de Camões, de Dostoiévski, de Einstein, F de Foucault, G é de Godard, H Hermeto Pascoal e de Ionesco é teatral. O J
é Jung, K de Karl Marx, L, Lord Byron, M de Machado de Assis, N é de Nietzsche, O de Olavo Bilac, P, Platão, QI, coeficiente dos irmãos, R de Rousseau, S de Saramago, T de Tiradentes, tem pra ele um feriado. U é de Ulisses, W de Weber, Y é o cromossomo que não tem na mulher. X de Xuxa, Z de Zaratustra. mas eu ver. Não esqueci, Chama chama Valesca aí. Eu vou pro mar ver a Tarsila. Agora escrevo orelha e ninguém vai me segurar. Manuel Bandeira! Gaiola das cabeçudas, pros letrados perde a linha. Eu vou fazer com pero, O que o pero faz caminha. mas eu vou fazer com pero. O que o pero faz caminha. Vai, é o Goethe, 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 é o Goethe. Daquele jeito, É o Goethe, 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 é o Goethe. Lindo Dudu Léo Tolstói, Dudu Léo Tolstói, Dudu Léo Tolstói. Todas as linhas. lindo Dudu Léo Tolstói. Léo Tolstói, Dudu Léo Tolstói. Essa linha, surra de Schubert, surra de Schubert, surra de Schubert, surra de Schubert, surra de Schubert. O povo sempre aplaude, mas o que eu gosto mesmo é tempestade de Vivaldi. Toca o quê? Toca o Vivaldi, toca o Vivaldi, toca o Vivaldi aí. Vai! Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? Um é iluminista, E o outro protestante. Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? um é iluminista. E o outro protestante. Stanislavski compõe o personagem. Oi, na plateia interage. Stanislavski compõe o personagem. A gente quebra a parede, com a plateia interage. Penso logo existo, Penso logo existo. penso logo existo. Descarte, quem disse isso? Ai, penso logo existo, penso logo existo. Penso logo existo. Descarte, quem disse isso? Mona Lisa, é nóis. Tipo Joconda, Tipo Joconda. Mona Lisa, é nóis. Tipo Joconda, tipo Joconda. Português herói, navegante é o Cabral. Para tudo é terra à vista, o bonde segue só não. Segue só não, o bonde segue só não. Segue só não, o bonde segue só não. Geral nanau, nanau, o geral segue Geral, só nanau. não. Geral nanau, Geral, nanau. Português herói, navegante é o Cabral. Para tudo é terra à vista, o bonde segue só não. Segue só não, o bonde segue só não. Segue só não, o bonde segue só não. Geral nanau, nanau, quero ouvir geral nanau. Mas antes do povo aplaudir, pra Valesca sair bonita.